Perdão não é a mesma coisa que reconciliação. E se você passou a vida inteira acreditando que sim, que perdoar alguém significa automaticamente restaurar o relacionamento como se nada tivesse acontecido, então o que vou compartilhar neste vídeo vai mudar completamente a forma como você lê a Bíblia e como você lida com as feridas mais profundas da sua vida. Porque a igreja, em muitos casos, sem má intenção, misturou dois conceitos completamente distintos nas Escrituras. E essa confusão criou um peso espiritual que Deus nunca pretendeu que você carregasse. Fica até o final, porque vou mostrar diretamente da palavra de Deus que você pode obedecer plenamente ao mandamento do perdão, sem ser obrigado a confiar em alguém que ainda não provou ser seguro. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. E deixa o teu like antes de continuar, porque esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. Durante toda a sua vida, você provavelmente ouviu que ser um bom cristão significa perdoar, e não apenas perdoar, mas esquecer, soltar, virar a outra face, deixar as coisas voltarem ao que eram antes. Alguém te machuca, talvez nem peça desculpas, e a expectativa espiritual é que você absorva o golpe, libere o ressentimento e restaure o relacionamento de volta às configurações de fábrica. E se você não consegue fazer isso, você é o problema. Você é quem está preso na amargura. Você é quem está falhando no teste espiritual. Mas e se todo esse raciocínio estiver baseado num mal-entendido? E se a Bíblia, quando lida com cuidado, separar claramente o ato do perdão do processo da reconciliação? E se um for um ato interno, obrigatório e unilateral, enquanto o outro for um processo externo e condicional, que depende inteiramente das ações de quem causou a dor? Essa não é uma distinção menor. É uma diferença que tem o poder de proteger os que foram feridos, exigir responsabilidade de quem errou e libertar você da culpa tóxica de não conseguir confiar em alguém que provou não ser confiável. A coluna vertebral de tudo que vou compartilhar hoje é esta. A Bíblia ordena o perdão unilateral como uma libertação de dívida pessoal, mas ela só permite a reconciliação quando a confiança é genuinamente reconstruída, protegendo a vítima de maiores danos. Isso não é apenas uma questão semântica. Compreender essa diferença é fundamental tanto para a obediência espiritual quanto para a sobrevivência emocional. Para realmente separar esses dois conceitos, precisamos ir ao texto original. Em português moderno, perdoar e reconciliar podem parecer sinônimos, dois matizes levemente diferentes da mesma cor, mas nas línguas originais das Escrituras, eles são construídos a partir de raízes completamente diferentes. A palavra grega mais comum no Novo Testamento para perdoar é uma palavra fascinante que, antes de ganhar qualquer sentido espiritual, era um termo legal e econômico. Ela significa literalmente enviar para longe, liberar, cancelar uma dívida. Quando alguém te devia dinheiro e você perdoava o empréstimo, você estava realizando um ato jurídico de liberação. Estava cancelando a dívida nos seus próprios registros. E perceba o que esse ato não exige. Não exige que o devedor faça absolutamente nada. É uma decisão unilateral do credor. É exatamente essa imagem que Jesus usa na parábola registrada em Mateus 18. Um rei perdoa a um servo uma dívida astronômica, 10.000 talentos, uma soma tão absurda que era impensável na época, equivalente a bilhões nos dias atuais. O rei cancela a dívida. É um ato de graça completamente unilateral. O servo não o merece, ele simplesmente o recebe. E o ponto moral da história, na voz do próprio Jesus, é que nós, que fomos perdoados de uma dívida impossível por Deus, devemos praticar o mesmo perdão em direção àqueles que nos devem muito menos. Como ele ensina na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. O perdão no sentido bíblico é, antes de tudo, uma transação interna entre você e Deus. É a escolha de liberar o seu ofensor da dívida que ele te deve, seja o pedido de desculpas, a restituição ou o reconhecimento da dor. É a decisão de entregar o caso ao único juiz verdadeiramente justo e recusar-se a deixar que a amargura e o desejo de vingança se enraizam no seu próprio coração.
Como Paulo escreve em Romanos 12, versículo 19: Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O perdão é uma declaração de liberdade, não para o ofensor, mas para você. É você retirando das mãos dessa pessoa o controle sobre a sua vida emocional e espiritual. Mas a reconciliação é uma palavra completamente diferente, com uma arquitetura completamente diferente. A principal palavra grega usada para reconciliar tem como raiz o conceito de troca, de mudança mútua em um relacionamento, de restauração ao favor de ambos os lados. Você consegue ver imediatamente que isso não pode ser uma ação unilateral. Uma troca exige pelo menos duas partes dispostas. O perdão é algo que uma pessoa faz. A reconciliação é algo que duas pessoas constroem juntas. Paulo usa essa distinção para descrever o coração do próprio Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele escreve: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Observe de perto a estrutura desse evento cósmico. Deus realiza o ato do perdão primeiro, não imputando as transgressões. Esse é o perdão unilateral. Mas para que a reconciliação aconteça, a outra parte, a humanidade, precisa responder. Precisamos aceitar a paz oferecida. Precisamos nos arrepender e voltar a Deus. Deus estende a oferta de um relacionamento restaurado, mas esse relacionamento não é de fato restaurado até que participemos dele. Deus perdoa unilateralmente. Ele se reconcilia condicionalmente. E se esse é o próprio modelo de Deus para restaurar o relacionamento mais quebrado do universo, por que razão acreditaríamos que os nossos relacionamentos humanos estão submetidos a um padrão diferente? Essa distinção não é apenas uma curiosidade linguística. É um padrão estrutural tecido ao longo de toda a Bíblia. Vemos história após história em que o perdão é concedido, mas a reconciliação é adiada ou mesmo negada enquanto aguarda uma mudança genuína. Pense na história de dois irmãos, um que rouba o direito e a bênção do outro, uma traição profunda e devastadora. O traído foge para salvar a própria vida e fica ausente por 20 anos. Quando retorna, está aterrorizado, porque o irmão vem ao encontro dele com 400 homens. Mas o que acontece em Gênesis 33 é um momento de graça extraordinária. O irmão traído corre até ele, o abraça e chora. É um ato evidente de perdão. Mas o que acontece a seguir é crucial. O irmão oferece presentes. O outro aceita e propõe que sigam juntos. Mas o que fez o traidor? Inventou uma desculpa, disse que se reencontrariam adiante, e assim que o irmão saiu de vista, Gênesis 33, versículo 17, nos conta que ele foi exatamente na direção oposta. Houve perdão, mas não houve reconciliação numa vida compartilhada. A confiança simplesmente não estava lá. O perdão era real, mas o relacionamento havia sido fundamentalmente e permanentemente alterado. Eles podiam estar em paz sem estar em parceria. Considere também o apóstolo Paulo e seu jovem discípulo que o acompanhava nas viagens missionárias. Em Atos, capítulo 15, Paulo e seu companheiro de ministério estão prestes a partir na segunda jornada missionária. O companheiro quer levar o jovem discípulo junto. Paulo recusa. Por quê? Porque na primeira viagem, esse jovem os havia abandonado no meio do caminho. Atos 13, versículo 13. Ele havia desertado do trabalho. O limite de Paulo é firme. Paulo julgou que não deviam levar consigo aquele que se afastara deles desde a Panfilha e não os acompanhara na obra. Atos 15, versículo 38. O desacordo é tão intenso que Paulo e seu companheiro se separam. Paulo estabelece um limite claro, baseado no comportamento passado do jovem. Isso não é falta de perdão. É uma questão de confiança e responsabilidade. Paulo tinha uma missão a cumprir e não podia arriscar levar alguém que havia provado ser pouco confiável sob pressão. O perdão é um imperativo moral, mas confiar a alguém com um papel crítico é uma decisão baseada em evidências. Muito tempo depois, perto do fim de sua vida,
Paulo escreve de uma prisão romana e diz: toma contigo o jovem discípulo e traze-o, porque me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4, versículo 11. O que aconteceu? Ao longo dos anos, esse jovem havia provado o seu caráter, havia amadurecido, havia reconstruído a sua reputação, a confiança foi restaurada, e somente então a reconciliação, o pleno retorno à parceria no ministério, tornou-se possível. O perdão provavelmente aconteceu muito antes, mas a reconciliação precisou ser conquistada ao longo do tempo. Esse padrão mostra que o perdão bíblico não significa ignorar a realidade. Não significa fingir que uma ferida profunda não aconteceu. Significa que você libera a pessoa do seu julgamento pessoal, mas ainda assim é chamado a usar sabedoria, o que a Bíblia chama de discernimento, na forma como interage com ela dali em diante. É aqui que tanto dano foi causado por comunidades cristãs bem intencionadas. Alguém é profundamente ferido, talvez por abuso, infidelidade ou traição financeira. Essa pessoa é instruída corretamente a perdoar, mas então é pressionada, de forma incorreta, a se reconciliar imediatamente, a confiar novamente de imediato, a restaurar o relacionamento ao seu estado anterior. Essa pressão ignora o padrão bíblico, coloca o peso sobre a vítima para ser um super-herói espiritual, enquanto exige quase nada da pessoa que causou o dano. Apaga a necessidade de que o ofensor passe pelo doloroso processo de longo prazo de demonstrar arrependimento, reconstruir confiança e provar que é seguro. Se você já sentiu essa pressão, esse senso de culpa porque perdoou alguém no coração, mas simplesmente não consegue confiar nessa pessoa novamente, quero que você ouça isso. Essa hesitação não é sinal de falha espiritual, é sinal de sabedoria dada por Deus. Você está reconhecendo uma verdade bíblica que a igreja às vezes esqueceu. O processo de reconciliação descrito na Bíblia não é vago, é incrivelmente específico e coloca a responsabilidade primária sobre quem causou o dano. O próprio Jesus nos dá um modelo detalhado em Mateus 18, versículos 15 a 17. Ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. O objetivo aqui é a restauração. Mas observe o que acontece se a pessoa se recusar a ouvir. Jesus não diz: tudo bem, você tentou, agora finge que não aconteceu. Não. Ele escala o processo. Se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Isso não é para envergonhar, é para trazer testemunhas objetivas que validem a realidade do que aconteceu. Protege a vítima de ser manipulada e confundida sobre a sua própria percepção dos fatos. E se a pessoa ainda se recusar a ouvir o grupo? Jesus escala novamente. Diz à igreja: a comunidade é chamada como um círculo de responsabilidade. E se, e aqui está a parte que frequentemente ignoramos, a pessoa se recusar a ouvir nem mesmo a igreja? Qual é a instrução final de Jesus? Ele diz: seja para ti como o gentil e o publicano. No contexto judaico do primeiro século, isso é uma declaração impactante. Significa que você deve mudar fundamentalmente a natureza do relacionamento. Tratá-lo como alguém de fora da comunidade do pacto. Isso não é um ato de ódio, é um limite de proteção, é o reconhecimento doloroso e de último recurso de que essa pessoa está escolhendo permanecer no seu padrão de comportamento prejudicial. Jesus, o mesmo que ordena perdoar 70 vezes 7, é o mesmo que fornece um processo claro para o que fazer quando o ofensor se recusa a se arrepender. O caminho para a reconciliação é o arrependimento. Se esse caminho é recusado, a reconciliação se torna impossível. Paulo ecoa esse princípio ao longo de suas cartas. Em 1 Coríntios 5, ele confronta a igreja por tolerar pecado grave e não arrependido em seu meio. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, ele escreve: ordenamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que procede de modo irregular. Um limite claro de proteção. O perdão pode e deve acontecer, mesmo que o ofensor jamais se arrependa. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Estevão, enquanto é apedrejado até a morte, ora: Senhor,
não lhes imputes este pecado. Atos 7, versículo 60. Ambos são atos de perdão unilateral diante de violência sem qualquer arrependimento. Mas em nenhum dos dois casos houve reconciliação. A reconciliação exige dois ingredientes que o perdão não exige: arrependimento do ofensor e a reconstrução da confiança. O arrependimento não é apenas dizer, eu sinto muito. A palavra hebraica para arrependimento, shuv, significa virar-se completamente para o outro lado. A palavra grega metanoia significa mudar a mente e, com ela, o comportamento. Ambas implicam uma mudança fundamental de direção. Uma pessoa genuinamente arrependida não apenas lamenta ter sido descoberta, ela é genuinamente abalada pela dor que causou. Voluntariamente se submete à responsabilização. Tem paciência com o processo de cura da vítima. Não pressiona nem exige de volta uma confiança que ainda não reconquistou. Compreende que quebrou algo precioso e que é sua responsabilidade fazer o trabalho lento e difícil de colocar os pedaços de volta, sabendo que algumas coisas podem nunca ser exatamente as mesmas. Imagine um homem que possui uma pequena livraria, o trabalho de toda a sua vida. As prateleiras estão repletas de edições raras e o ar cheira a papel antigo e couro. Uma noite, um vizinho, num acesso de raiva por causa de uma disputa de propriedade, arremessa uma pedra e quebra a vitrine da frente. O vidro estilhaça por todo lado, danifica livros preciosos e deixa a loja exposta às intempéries. Na manhã seguinte, o dono da livraria está de coração partido, mas ele sabe o que as escrituras exigem dele. Vai até o vizinho e diz: "O que você fez foi errado e me machucou profundamente. Mas assim como Deus me perdoou, eu te perdoo. Libero a dívida. Não vou retaliar." Esse é o perdão. É um ato custoso e unilateral que cancela a dívida e interrompe o ciclo de vingança. O vizinho está livre da retaliação do dono da livraria, mas a vitrine ainda está quebrada. A reconciliação não é a declaração do perdão. A reconciliação é o processo de substituir a vitrine. E para isso acontecer, o vizinho que arremessou a pedra precisa aparecer. Precisa reconhecer o dano, não apenas dizer: "Sinto muito se você se sentiu assim", mas sim: "Eu estava errado, quebrei sua vitrine, destruí seus livros." Isso é confissão. Depois precisa se comprometer a corrigir o erro. Vou pagar pela vitrine nova. Vou ajudar a encontrar substitutos para os livros danificados. Vou ajudar a limpar os cacos. Isso é restituição. E então, o mais importante de tudo, precisa viver de forma diferente. Precisa aprender a administrar a própria raiva. Precisa provar ao longo de semanas, meses e anos que não é mais alguém que arremessa pedras quando se sente contrariado. Precisa demonstrar que é seguro. Isso é arrependimento. Somente quando a vitrine for reposta, o dano reparado e a confiança reconstruída pacientemente ao longo do tempo, é que os dois homens poderão se sentar dentro da livraria e tomar um café como amigos novamente. Somente então há reconciliação. O perdão do dono tornou a reconciliação possível, mas as ações do vizinho a tornaram real. Exigir que o dono perdoe, entregue a chave da loja ao vizinho e saia de férias tudo no mesmo dia seria uma tolice absoluta. O perdão é uma dádiva que você oferece. A confiança é uma credencial que eles precisam conquistar. Então, onde isso nos deixa? Como vivemos isso na realidade bagunçada dos nossos próprios relacionamentos quebrados? Essa distinção bíblica nos dá um caminho a seguir que é ao mesmo tempo obediente a Deus e que honra a nossa segurança e sanidade. A primeira coisa que precisamos compreender é que o perdão é um mandamento, mas é um mandamento para a nossa própria liberdade. A falta de perdão é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ela te acorrenta ao passado e permite que a pessoa que te machucou continue te causando dor muito depois de o incidente ter terminado. Quando você libera a dívida, você não está dizendo que o que fizeram estava certo. Não está isentando-os diante de Deus. Você simplesmente está retirando das mãos deles o volante da sua vida emocional. É uma transação vertical entre você e Deus, e ela pode acontecer mesmo que a outra pessoa jamais reconheça o que fez de errado. A segunda coisa é perceber que a reconciliação é um processo, não um evento.
e é um processo condicional ao arrependimento e à reconstrução da confiança. Você pode perdoar alguém instantaneamente, mas não pode se reconciliar com essa pessoa instantaneamente. Reconstruir a confiança exige tempo, consistência e evidência de mudança genuína. Você não está sob nenhuma obrigação espiritual de confiar em alguém que provou ser pouco confiável. Paulo não confiou com o jovem discípulo no começo. O irmão traído não voltou para viver com o irmão. A sabedoria exige que nos protejamos e que preservemos os recursos que Deus nos confiou quando estamos diante de pessoas que têm um padrão de causar dano. Estabelecer um limite com uma pessoa que não é segura não é algo anticristão. É um ato profundo de mordomia do próprio coração, que Provérbios 4, versículo 23, manda guardar acima de tudo. E talvez a coisa mais profunda aqui seja esta: o nosso modelo para tudo isso é o próprio Deus. Deus oferece perdão livremente ao mundo inteiro por meio da cruz de Cristo. É um fato consumado, mas ele só se reconcilia com aqueles que respondem em arrependimento e fé. Ele não força um relacionamento sobre quem o recusa. Honra essa escolha, mesmo que isso parta o seu coração. Da mesma forma, somos chamados a ter uma postura de coração perdoador em direção a todos. Mas também somos chamados a usar sabedoria, convidando de volta para nossas vidas apenas aqueles que demonstraram estar dispostos a fazer o trabalho difícil de reconstruir o que quebraram. Isso não torna a vida simples. Essas situações são repletas de dor e complexidade, mas torna o caminho mais claro. Você pode obedecer ao mandamento de Deus de perdoar sem violar o seu chamado a ser sábio. Você pode liberar alguém da dívida que te deve enquanto ainda se protege de danos adicionais. Você pode ter paz, mesmo que o relacionamento jamais seja restaurado. O objetivo nem sempre é voltar ao que as coisas eram antes. Às vezes, o relacionamento antigo era doentio e precisava se romper. Às vezes, o objetivo é avançar de uma forma nova e mais honesta. Às vezes juntos, e às vezes, por uma temporada ou mesmo para sempre, separados. O que importa é que você seja livre, que a amargura não tenha domínio sobre você e que você caminhe tanto na graça quanto na verdade que Jesus modelou. Afinal, ele é o mesmo que perdoou os seus executores, mas também o mesmo que advertiu os seus discípulos a serem prudentes como serpentes e simples como pombas. A Bíblia não nos pede para escolher entre os dois. Ela nos ordena que sejamos os dois ao mesmo tempo. Se este vídeo te deu um novo enquadramento para algo que você sempre sentiu, mas não conseguia colocar em palavras, compartilha com alguém que precisa ouvir essa distinção hoje. Inscreve-se no canal para continuar aprofundando o entendimento das Escrituras juntos. E antes de sair, deixa nos comentários aqui embaixo. Você já viveu uma situação em que foi pressionado a se reconciliar antes de estar pronto? Como essa distinção entre perdão e reconciliação muda a forma como você vê essa experiência? Me conta. A sua resposta pode ajudar outra pessoa que está lendo os comentários e passando exatamente pelo mesmo.